Você tem alguns minutos para Deus? Seja bem-vindo ao Glória a Vós, Senhor. Vamos juntos meditar o Evangelho do dia. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que a paz do Cristo esteja com cada um de vocês. Minha gente querida, meus filhos e filhas tão amados do imenso, compassivo e generoso coração de Deus. Que a paz mansa, o abraço restaurador e a luz divina de nosso Senhor Jesus Cristo, junto com o carinho aconchegante da nossa mãezinha, a Virgem Maria, e o vento impetuoso e renovador do Espírito Santo, entrem agora mesmo pela porta da sua casa. Que essa graça maravilhosa visite a sua sala, o seu quarto, abençoe a sua mesa, o seu ambiente de trabalho e derrame um bálsamo de esperança sobre aquele peito que, quem sabe hoje bem cedinho, acordou tão apertado, ansioso, machucado pelas rasteiras da vida ou cansado de carregar fardos tão pesados e enfrentar tantas injustiças. É uma alegria sem tamanho, um verdadeiro oásis no meio do deserto da nossa correria diária, podermos parar tudo o que estamos fazendo para sentarmos juntos, como uma grande família de irmãos amados, aos pés do Mestre, deixando que a sua palavra lave as nossas feridas e nos dê coragem para enfrentar as batalhas do dia a dia. Meus irmãos amados, o Evangelho que a liturgia nos traz hoje é forte, é direto, e fala profundamente a realidade nua e crua que muitos de nós estamos vivendo. Jesus olha nos olhos dos seus discípulos e diz: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Minha gente, prestem muita atenção nessa imagem. Uma ovelha no meio de lobos é a figura da vulnerabilidade. O lobo é feroz, traiçoeiro, ataca em bando e quer devorar. Trazendo para a nossa vida, quem são os lobos de hoje? Às vezes, o lobo é um ambiente de trabalho tóxico, cheio de fofoca e gente querendo puxar o seu tapete. O lobo pode ser aquele falso amigo que sorri na sua frente, mas te trai pelas costas. O lobo é um mundo cruel que tenta arrancar a fé dos nossos filhos, oferecendo drogas e ilusões. Diante desses lobos, Jesus não manda a gente virar lobo também, não manda a gente pagar o mal com o mal. Ele nos ensina um segredo de ouro: seja prudente como a serpente e simples como a pomba. A serpente sabe onde pisa, é atenta, não se expõe ao perigo à toa. A pomba é pura, não tem veneno, não guarda rancor. Jesus quer que você seja esperto, que não seja bobo de cair em armadilhas, mas que mantenha o seu coração puro, sem o veneno do ódio e da vingança. Não deixe a maldade do mundo endurecer o seu coração. E o Mestre continua nos alertando sobre as dores que vêm de onde a gente menos espera. Ele diz: o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais. Meus filhos, como isso dói! Qual é a dor maior do que a dor de uma traição dentro da própria casa? Hoje nós vemos exatamente isso: famílias inteiras se destruindo, irmãos que não se falam há anos por causa de herança, filhos que desrespeitam e abandonam os pais idosos, casamentos que viram verdadeiros tribunais de acusações. O lobo da divisão entrou nas famílias. E quando a gente é atacado, a primeira reação é querer gritar, se defender, revidar. Mas Jesus nos acalma com uma promessa linda: quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer, o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Minha gente, diante das calúnias, das brigas de família, das perseguições no trabalho, entregue a sua defesa nas mãos do Espírito Santo. O silêncio acompanhado de oração é muitas vezes a resposta mais poderosa contra o lobo. Deixe Deus ser o seu advogado. E, por fim, Jesus nos dá a chave da vitória, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Vai ter choro, vai ter perseguição, vai ter cansaço.
Mas não desista do seu casamento. Não desista de rezar pelo seu filho. Não abandone a sua fé porque alguém te magoou na igreja. Aguente firme. Persevere na oração. Continue amando. Continue perdoando. Porque a coroa da vitória não é dos que desistem, mas daqueles que confiam no bom pastor até o último suspiro. Ovelha que caminha com Jesus, mesmo cercada de lobos, não perde a paz, porque sabe que o seu pastor é o Rei do Universo. Vamos agora nos unir em oração, trazendo ao nosso coração a reflexão que acabamos de fazer. Feche seus olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus bem pertinho de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, amado e soberano Filho de Deus, nosso bom pastor, escudo inabalável das nossas almas e defensor dos pequeninos. Nós nos colocamos agora, como uma imensa, necessitada e fervorosa família de fé, de mãos dadas em espírito, rompendo todas as barreiras da distância física através desta tela, formando uma verdadeira muralha de oração, intercessão e total confiança diante da Tua presença santa, majestosa e infinitamente misericordiosa. Nós dobramos os joelhos do nosso coração cansado, desarmamos as nossas defesas humanas, despimos a nossa ansiedade e colocamos toda a nossa pequenez, os nossos medos paralisantes, os nossos ressentimentos e as feridas abertas pelas traições da vida aos Teus pés sagrados e perfurados por amor a cada um de nós. Nós Te adoramos, Te louvamos, Te bendizemos e rendemos graças porque Tu és o Deus que nos avisa dos perigos, mas que caminha lado a lado conosco, o pastor que não abandona as ovelhas quando o lobo aparece, mas que dá a própria vida para nos proteger e nos salvar. Nós Te pedimos perdão, nosso doce e amado Mestre, com a alma profundamente contrita, envergonhada e rasgada de arrependimento sincero. Perdoa-nos, Senhor, pelas inúmeras vezes em que, feridos e machucados, nós esquecemos os Teus ensinamentos e agimos como lobos, mordendo, atacando, fofocando e ferindo os nossos irmãos. Perdoa-nos por perdermos a simplicidade da pomba, enchendo nosso coração com o veneno da raiva, do rancor e da vingança. Perdoa-nos também pelas vezes em que nos faltou a prudência da serpente, quando fomos ingênuos e abrimos a porta da nossa casa e da nossa vida para amizades falsas e ambientes que nos afastaram de Ti. Lava-nos, Jesus, purifica a nossa mente, o nosso peito e a nossa história com a torrente viva, quente e restauradora do Teu sangue precioso. Arranca toda a dureza, todo espírito de retaliação, e dá-nos um coração manso, sereno e confiante de que Tu és o nosso justo juiz. Olhai por nós, Senhor Jesus, nesta hora de forte clamor, de suspiros profundos e de intercessão rasgada, porque a Tua multidão de filhos amados está se sentindo cercada por lobos de todos os lados, precisando desesperadamente da Tua proteção, da Tua cura e do Teu livramento. Nós Te apresentamos, Senhor, os lares que estão sendo devorados pelo lobo da divisão. Olha para as famílias que estão vivendo a dor terrível descrita no Evangelho de hoje. Toca nos lares onde irmãos estão em guerra de morte por causa de dinheiro e herança, onde pais e filhos não se olham mais no rosto, onde o casamento se tornou um campo minado de ofensas e acusações. Nós clamamos, Príncipe da Paz, expulsa esse lobo da discórdia. Repreende todo espírito de confusão, de divórcio, de intriga e de fofoca que entrou nas nossas casas. Restaura o amor, devolve a paciência, reconstrói as pontes do diálogo e do perdão. Que o Espírito Santo assuma o controle das palavras ditas debaixo do nosso teto, trazendo mansidão e sabedoria. Nós clamamos por cura e libertação dos que são oprimidos pelos lobos emocionais e físicos. Visita os Teus filhos que estão trancados na masmorra da depressão profunda, sentindo-se encurralados pela ansiedade que sufoca o peito, pelo pânico e pela vontade de desistir da vida. Afasta, bom pastor, o lobo do desespero. Toca no sistema nervoso, acalma os pensamentos acelerados e devolve a vontade de viver. Pedimos também, soberano médico, por aqueles que estão enfrentando o lobo das doenças incuráveis. Passa agora com a Tua mão chagada pelos leitos de hospitais, pelas UTIs e pelos quartos das nossas casas. Dize uma só palavra de poder contra o câncer, contra as dores crônicas, contra os tumores e as infecções. Nós cremos que nenhum diagnóstico do mundo é maior que o poder do Teu amor. Estende a Tua mão e levanta os Teus filhos das camas de dor. Nós Te pedimos pela providência e pela perseverança na tribulação. Defende os Teus filhos das injustiças no ambiente de trabalho, dos tribunais injustos desta vida, do desemprego e da humilhação da miséria. Quando não soubermos o que falar diante das pressões, que o Teu Espírito fale por nós.
E, acima de tudo, Mestre amado, nós te suplicamos a graça da perseverança. Não nos deixes desanimar quando a cruz pesar. Fortalece as nossas pernas cansadas, renova nossa fé e ajuda-nos a caminhar de olhos fixos no céu, com a certeza de que quem persevera até o fim verá a glória de Deus. Sê tu a nossa muralha, a nossa força e a nossa canção. Cobre-nos com o teu manto sagrado, esconde-nos nas tuas chagas abertas e guarda a nossa casa de todo o mal. Nós nos consagramos a ti, entregando a nossa vida e as nossas batalhas inteiramente em tuas mãos, hoje e por toda a eternidade. Amém. Meus amados filhos e filhas, que momento mais extraordinário, que chuva de graça, de proteção divina e de fortalecimento espiritual nós acabamos de viver aqui juntos, sintonizados num só coração. Vocês conseguem sentir como aquele peso nas costas sumiu, como o medo foi embora e o peito se encheu de uma paz e de uma coragem inexplicáveis. É o bom pastor assumindo a frente das suas batalhas e calando a boca dos lobos. A lição maravilhosa que o Senhor nos deixa hoje é um chamado à resistência e à esperança. Você não está sozinho nas perseguições. Seja inteligente para se desviar do mal, seja puro para não se contaminar com a raiva alheia, e aguente firme, pois a sua coroa de vitória já está preparada no céu. Minha gente querida do meu coração, olhe como o nosso mundo está. Tantas pessoas sentindo-se ovelhas indefesas, massacradas por dívidas, por doenças, por injustiças e calúnias, quase desistindo de tudo por não aguentarem mais a pressão. Elas precisam urgentemente ouvir essa palavra de força para não entregarem os pontos. Por favor, eu te peço, seja um missionário valente da esperança neste exato momento. Clique com toda a força no botão de inscrever-se aqui no canal. É totalmente gratuito, você não paga absolutamente nada, mas ajuda esse vídeo a explodir e essa luz a chegar até quem está no escuro. Ative também o sininho das notificações para nós estarmos de mãos dadas em oração, alimentando a nossa fé todos os santos dias. E o gesto de amor mais importante, compartilhe este vídeo sem moderação. Mande agora mesmo nos grupos de WhatsApp, para os amigos e para aquele parente que precisa ouvir que vale a pena perseverar. E para eu ter a imensa e transbordante alegria de saber que você rezou comigo com uma fé guerreira e que não vai desistir da caminhada, vá ali na área dos comentários e escreva bem forte, declarando a sua decisão. Senhor, dá-me a graça de perseverar até o fim. Deixe esse comentário maravilhoso e abençoado registrado ali embaixo. Um conselho prático, de pai carinhoso, para você colocar em prática agora e blindar a sua semana. Nestes próximos dias, se alguém vier te provocar, se surgir uma fofoca no trabalho ou uma ofensa dentro de casa, não morda a isca do lobo. Respire fundo, seja prudente. Feche a boca, ore silenciosamente e entregue a situação ao Espírito Santo. Você vai ver como o silêncio de Deus fala muito mais alto do que qualquer gritaria. Fiquem na paz gloriosa, sob o cuidado vigilante do bom pastor e na proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, meus filhos muito amados. Um abraço bem apertado, forte e cheio de bênçãos no coração de cada um de vocês, e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos firmes com Deus.